Olá pessoal, mais uma resenha de livros para vocês. Esse autor que vocês estão lendo aí, Isaac Bashevis Singer, é um autor pouco conhecido no Brasil. Ele é muito famoso e muito estudado nos Estados Unidos e na Europa Ocidental principalmente, e na Polônia também, que faz parte da Europa Oriental, que é a sua terra natal. Ele nasceu em 1902, morreu em 1991. Ele teve uma vida complicada, nasceu na Polônia, morreu nos Estados Unidos. Durante a sua estada toda na Europa, seus pais, ele quando era criança, teve várias perseguições. Ele é um judeu. O século XX foi quase todo de perseguições contra os judeus, pelo menos a primeira parte do século, primeira metade do século XX. Ele teve que fugir de vários locais, seus pais também. Ele é filho de rabino. Acabou por depois migrar para os Estados Unidos e levou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Ele foi, enquanto esteve na Europa, ele foi jornalista, e nos Estados Unidos ele foi praticamente só escritor. E a sua literatura ela é uma literatura angustiante, é uma literatura angustiada, na verdade. De uma pessoa que sofreu bastante, uma pessoa, parte de um povo, né, que foi muito oprimido, sofreu bastante. E o livro que eu vou falar aqui hoje, na verdade é um conto, porque ele tem 60 páginas. É um pouco disso, fala um pouco disso, eu vou mostrar para vocês. O livro está aqui, é que ele está escrito ao contrário, tá? Está escrito de lado, Isaac Bashevis Singer, deu para ver? Deu, né? O Golem. Opa, tá ao contrário aqui. O Golem. Tá? É um livro fininho, porque é um conto, tem 60 e poucas páginas. Esse livro eu comprei em sebo, é da editora Perspectiva. Talvez você não encontre tão fácil para comprar, mas tem uma editora aí que lançou um livro, uma coletânea de 47 contos desse autor, que é fácil de achar nas livrarias. Então, se alguém se interessar, está mais fácil achar, talvez, do que no sebo. Os livros que eu tenho dele são todos de contos, tirando um livro que é a autobiografia dele. O resto é tudo conto. Então, o que eu conheço dele são os contos. Não sei se ele produziu outros livros de literatura. Deve ter produzido romances também. Enfim. O Golem. Esse livro ele narra uma versão. O que seria o Golem? O Golem, ele, apesar da lenda Golem ser uma coisa que a gente não sabe de onde vem essa origem, ela entrou dentro do judaísmo através da Cabala. Entrou com um mito, na verdade, se tornou um mito judeu desde o início do judaísmo, e trata-se de uma lenda que é baseada na criação do homem, vamos dizer assim. Segundo o Gênesis, né, o homem foi criado do barro e tem toda aquela mitologia. E o Golem nada mais do que isso, não é nada mais do que isso. É um barro que é modelado na figura de uma pessoa, de uma criatura, e depois é instilado vida nele através do nome de Deus, na verdade. Aqui eles têm os judeus têm um negócio que eles falam, que é sobre o nome inefável de Deus, né? Que Deus não pode ser pronunciado e tal. Então, ele é colocado ou dentro da boca, ou em algum outro, ou na testa, ou em algum local, o nome escrito, o nome de Deus, ou então uma simbologia que significa o nome de Deus, para instilar vida naquela criatura. E o que seria o Golem? Ele é uma criatura de proteção. Ele é invocado para isso. Na língua hebraica, Golem significa tolo, alguma coisa assim. Na verdade, é uma criatura invocada para a proteção dos judeus. Eles colocaram dentro da história judaica esse mito judeu de que o Golem ele é invocado
para proteção, para proteção para proteção dos judeus. E no século XVI tem um mito, a gente não sabe se é verdade ou se não é, mas é uma história que conta. Na cidade de Praga, os judeus estavam sendo perseguidos por antissemitas, e o rabino da cidade de Praga era um grande cabalista, e o povo judeu, que estava confinado no seu gueto, pediu para ele fazer alguma coisa para proteger o povo judeu dos antissemitas. E aí ele cria um golem. Então esse é um mito judeu do século XVII, que tem, no século XVI, na verdade, final do século XVI para o século XVII, 1580, se eu não me engano. E o Isaac Singer pega esse mito, assim como outros escritores já fizeram, pega esse mito, dá uma remodelada e recria esse mito. Então o conto é basicamente isso, é a recriação desse mito do golem. Eu não vou explicar exatamente como é que funciona, porque é muito curto. Se eu narrar muito, vai ser eu vou contar tudo. Mas é isso. A história do golem é muito interessante. Como curiosidade adicional, uma certa manhã, num lago na Suíça, já em 1816, Peter Shelley e Lord Byron, dois poetas ingleses, estavam conversando sobre a origem da vida, sobre as diversas teorias que existem, e tocaram nesse assunto desse mito golem, do mito judaico do golem. A esposa de Peter Shelley, pelo sobrenome Shelley, Mary Shelley. Mary Shelley escutou essa conversa, se interessou muito pela história e criou nada mais, nada menos do que o livro Frankenstein, de Mary Shelley. Um livro famosíssimo aí na história da era vitoriana inglesa. Então, o mito do Frankenstein, ele é baseado na história do golem. Aliás, o livro do Frankenstein é baseado no mito do golem. O que é? Só que, claro, que ela modificou. Ela recriou o mito do golem numa tecnologia que eles tinham naquela época. Então, o Frankenstein, para quem não sabe, né? Todo mundo conhece a história do Frankenstein, mas ele monta... O Frankenstein, na verdade, não é um monstro, é o doutor. É o cara que monstra, é o cientista que monta. Ele monta através de pedaços de outras pessoas ali e faz um monstro ali e recria a vida, claro, que artificialmente, não através da religião, através da ciência. Então é uma visão, uma roupagem nova do mito do golem. Há quem coloque o golem também como inspirador dos robôs de Asimov. Isaac Asimov, que tinha origem judaica, também tenha criado os robôs positrônicos, né, os robôs positrônicos dele, também pensando nisso, baseado na história do golem, que é uma mitologia muito antiga. Na verdade, o golem não é uma criação judaica. Eles incorporaram o mito do golem na mitologia judaica, mas o golem é muito antigo. Vem desde dos mitos sumérios e tudo mais. Como tudo, né? Se você for pegar os mitos de criação de mundo e outras coisas que tem no começo da Bíblia, no Velho Testamento, opa, eu levei um susto aqui, passou um mosquito. Grande parte dessa mitologia vem de outros povos mais antigos, né? Tem documentários interessantes no YouTube que você acha até essas informações, além de muitos livros. Estou falando de documentário que é mais fácil de acessar. Qualquer um acessa o YouTube e vê. Livro já é mais difícil. Então é isso. O mito do golem é um mito muito antigo, mas ele foi institucionalizado pelos judeus como um símbolo de proteção para a comunidade. Aqui, inclusive, na capa, que não dá para ler, tem um texto que o autor colocou aqui que significa o seguinte. Vou ler o texto. Dedico este livro aos oprimidos e perseguidos, onde quer que estejam, jovens e velhos, judeus e não judeus, contra a esperança de que o tempo das falsas acusações e decretos maliciosos há de cessar um dia. Então, esse livro, assim como toda a boa parte da literatura do Isaac Singer, é uma literatura angustiada, uma literatura sofrida de um cara que foi perseguido junto com o seu povo durante toda a sua vida. Então ele coloca, através da literatura dele, a esperança que ele tem de um mundo melhor sem perseguições. Esse golem foi escrito em 1969. Nós estamos em 2015 e as perseguições continuam, né? Agora a gente está com o problema do Estado Islâmico
eles não querem só destruir mais Israel, agora eles querem destruir também todo o Ocidente. Então esse mito da intolerância, da perseguição, essa ideia de intolerância e perseguição nunca vai acabar pelo jeito, né? Mas é isso aí. O que eu tinha para falar sobre o livro é isso. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica lá, inscrever-se no canal. Clica no sino e coloca lá, receber as atualizações. Quero receber as atualizações. E esse canal é sempre uma divulgação que eu uso para as palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo. Tá bom? Eu acho que é isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.